Graça e paz. Queridos, meu nome é Biratã, sou pastor. Eu quero falar sobre um assunto e eu gostaria de emitir minha opinião como cidadão e como pastor. Um colega de ministério, um pastor do Rio de Janeiro, ele teve a coragem de pegar o microfone e falar que quem votou no PT se tornou inimigo dele, que o PT é inimigo, que a Bahia é formada por pessoas burras, pessoas que vivem atrás de migalhas, pessoas ignorantes, etc, etc e tal. Bom, é até crime fazer o tipo de afirmativa que ele fez. Bom, como cidadão, quero dizer para esse moço que ele deveria lavar a boca para falar do Nordeste. Tá? Eu sou nordestino, estou em Minas Gerais há 26 anos, mas eu sou baiano, sou de Salvador, Bahia. Não abro mão. Não vai, você já é mineiro, não, eu sou baiano. Está na minha identidade, no meu registro, no meu sangue. Eu sou baiano e pronto. Isso é regionalismo, não interessa. Eu sou baiano. E eu conheço a realidade do estado da Bahia. Coisa que esse moço não conhece, porque ele vai lá para a convenção, fica hospedado em hotel e ficar fazendo firula, como muita gente faz em congressos que tem por aí. Eu penso que esse moço deve estar desequilibrado, sendo pacífico aqui, ele deve estar desequilibrado com algum problema emocional, ou deve ter sido candidato, deve ter perdido a eleição, não sei. Bom, mas enfim, desde o fim do governo militar até o governo do PT, todos os presidentes que estiveram no poder roubaram e não fizeram nada pelo Nordeste. O PT roubou mais, mas fez. Pelo Nordeste e pelo nordestino, pela pessoa que está no Nordeste. Muito governo, por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, fez muito pela Bahia, mas ele fez pela Bahia, não pelo baiano. Tem muita gente hoje aí que está no cenário político, que é pastor, que conheceu a Bahia na época em que todos os governos viraram as costas para a Bahia. Vocês terem uma ideia que a discriminação era tão grande, não só politicamente falando, mas até no futebol. Um baiano, um jogador do Bahia ou do Vitória só era convocado para a seleção quando ele ia para algum time do Rio ou de São Paulo. Porque se ele estivesse lá no time que ele estava, ele não era convocado. Quando o Bahia foi campeão brasileiro, pela segunda vez, em cima do Internacional, do goleiro Tafarel, nenhum jogador do Bahia foi convocado para a seleção. Mas poxa, o que tem a ver isso? Não, eu estou falando como cidadão, primeiro. Então, sempre houve uma discriminação com o nordestino. E quando o governo PT chegou ao poder, muito dessa discriminação quebrou. Por quê? Porque ele deu ao Nordeste, ao nordestino, o poder de se sentir como membro do mesmo país que o pessoal do Sul e Sudeste. As oportunidades de crescer artisticamente, de desenvolver seus trabalhos, sua arte, suas obras, seus talentos. Além da pessoa ter condições de ter, a gente sabe que isso terminou não muito bem, mas a questão de poder comprar carro para a faculdade, tudo isso estava longe das mãos do nordestino e também do pessoal de aglomerados no resto do país. Porém, o nordestino sempre ficou em segundo plano. Mas a transposição do Rio, eles ficaram enrolando. Cara, eles fizeram coisas até piores do que isso. Tá? Mas o voto do nordestino no presidente Lula é compreensível. Eu compreendo. Eu não votei no Lula. Eu votei no presidente Bolsonaro no primeiro e segundo turno. Se tivesse terceiro turno, votaria de novo. Eu não voto no PT. Eu já trabalhei em sindicato, já fui diretor de sindicato. Votei no Lula apenas uma vez na minha vida, foi no segundo mandato dele, eu acho que no primeiro turno do segundo mandato dele, né? E foi a única vez que eu votei. Eu não votei na Dilma em mandato nenhum. Eu nunca tive um relacionamento muito bom com a esquerda, mesmo trabalhando em sindicato, mesmo sendo diretor de sindicato num determinado momento da minha vida, mas nunca tive um relacionamento muito bom. Um relacionamento com a esquerda sempre foi aquela coisa que começava e aí 1 ano, 2 anos se encerrava. Mas eu tenho amigos e conhecidos, pessoas próximas que são de esquerda. Existe muita gente séria. Existe pouca, mas existe pessoas sérias na esquerda. Falar muito é exagero. Mas vamos lá.
Agora, como pastor, meu querido colega de ministério, você está precisando passar por um trabalho de libertação. Você está precisando passar por um trabalho de libertação. Você está descontrolado emocionalmente. Eu não sei quais são os problemas, irmão, que o Senhor está enfrentando no seu lar, na sua vida ministerial, espiritual, mas o Senhor falhou feio. Nós, evangélicos, mandamos pessoas para o Afeganistão, para o Paquistão, para a Arábia, para a Coreia do Norte, para pregar o evangelho, sabendo que lá a pessoa vai terminar morrendo. Mas mandamos por quê? É por amor às almas, queremos que as pessoas conheçam a respeito de Jesus. E a gente gasta dinheiro mandando pessoas para lá e mantendo elas lá. Quanto é que custa mandar uma pessoa para lá e mantê-la lá? Agora, o Senhor está querendo dizer que não vou investir um centavo no Nordeste. O Nordeste não precisa do seu dinheiro, meu querido. O problema do Nordeste é o que sempre aconteceu a vida toda, é político. Porque se tirar o Nordeste do mapa do Brasil e tornar uma nação independente, nada de fora do Nordeste vai fazer falta. Porque nós temos tudo no Nordeste. Tudo. O que nós precisarmos, nós temos no Nordeste. E aí, o Senhor me solta uma pérola dessa como pastor. Isso é grave, pastor. Isso é muito sério. Chamar as pessoas de burras. Falar que estão acostumados com migalhas. É porque você só vai no Nordeste para ficar hospedado em um hotelzinho chique, em beira de praia, participando de convenção, bancado pela igreja. A igreja que te sustenta. Né? E se o senhor não é sustentado pela igreja, né? Se eu tenho seu salário às vezes próprio, que não é da igreja, não é um salário da igreja, me perdoe, mas eu creio que não, tá? Como pastor, eu creio que não. E o Senhor me solta uma porcaria dessa em cima do altar, ofendendo os nordestinos, fazendo com que muitas pessoas achem que todos os pastores do Brasil concordam com o Senhor. E detalhe, independente de eu ser baiano, tem muito pastor que não é nordestino que achou ridículo a sua postura. Reprovável. Eu vou dar um conselho pessoal aqui. As ovelhas do Senhor saiam desse ministério. Ou então, se ele não é o pastor presidente, procura o pastor presidente e pede para tirar ele da frente da obra. Ou então sai, gente. Principalmente você que é nordestino e congrega nesse ministério, onde tem um idiota xenofóbico como esse. Ele é xenofóbico. Isso é um absurdo, gente. E olha a ignorância. Ah, eu tenho que amar lá o muçulmano que está lá no Iraque, porque não, o missionário vai para lá, mas lá a esposa do cara é estuprada, a filha é estuprada, o pastor é enforcado, a igreja é incendiada, eles são chicoteados, são torturados, mas é tudo por amor a Cristo, porque fazemos tudo por uma alma. Como é que você quer amar o cara lá no Afeganistão, se você não consegue amar os seus irmãos no Nordeste, que está logo ali, rapaz? Deixa de ser hipócrita. E outra coisa, cada um vota em quem quiser. É uma pena ver cristão dando seu voto para o PT. É uma pena isso. É triste. Entendeu? Eu tenho vizinhos aqui que são evangélicos que votaram no PT, mas eu não virei o rosto para ninguém. Eu continuo tratando todo mundo da mesma forma. Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Se precisar de minha ajuda, estou aqui. São meus irmãos, deixar de ser meus irmãos, não. Eu não concordo, acho um absurdo realmente. Mas a culpa é de quem? A culpa é da igreja que só fala de política em ano de eleição. Por que não fala de política durante todo o ano? Se você falar de política durante todo o ano, na época de eleição, você nem precisa falar. Que as pessoas não estão preparadas para saber o que fazer. Eu fico olhando que tem pastor que tem frente de obra que nem ele conhece a história da igreja. Nem ele sabe por que o PT, o socialismo ameaça. Tem gente que acha que o PT, o socialismo ameaça que ele vai fechar a igreja. E ele está preocupado com o padrão de vida que ele tem. Ele está preocupado... Gente, vamos lá. Vamos aqui dar uma recapitulada. Tem um pastor aí que ele apoiou Lula no primeiro turno, no segundo turno apoiou Dilma. E só agora ele descobriu que o comunismo, que o socialismo é um passo para o comunismo e o comunismo não é bom para a fé. Ele tem muito mais anos de ministério que eu, tem muito mais idade do que eu. E eu sabia disso desde o princípio da minha fé em Cristo, e ele só descobriu agora.
depois que apoiou 2 mandatos do Lula, depois que apoiou Dilma Rousseff, aí ele descobriu. Apoiou Alckmin, agora ele descobriu que não presta. Então, gente, eu sei que tem muita gente hipócrita por aí, tentando manipular o povo, tentando induzir o povo ao erro. Tem muito hipócrita por aí. Isso é fato. Mas é necessário que esses ajam assim para que se manifestem os que são de verdade. Está entendendo? Então, gente, galinha que acompanha pato morre afogado. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades, vou falar de novo. Gente, não dá ouvido para pastor de rede social. Não dá ouvido para pastor de palanque, de palco de TV. Não dá ouvido. Esse pessoal está preocupado apenas consigo mesmo. Eles não estão preocupados com você. Não estão. Preste atenção. Ouça a fala deles, o tanto que é contraditório. Esse mesmo pastor, uma época, falou que se o seu pastor roubar, você vê um pastor roubando, para você, não fala nada. Deixa que Deus trata com ele. Que é isso? Você vê uma pessoa cometendo pecado, cometendo erro, você não vai falar nada, tem que ficar calado, vai tocar no ungido de Deus? Está errado, gente. Está errado. Isso é um absurdo. A Bíblia fala que o que cobre a transgressão é transgressor. A Bíblia nos ensina dessa forma. Se você encobre a transgressão, você é transgressor também. Outra coisa interessante. A palavra fala que aquele que diz que ama a Deus, mas ofende o irmão, ou persegue, ou aborrece o irmão, é mentiroso. Porque como você pode amar a Deus que você não está vendo, se você persegue o seu irmão que você está vendo? Então, esse pastor aí tem que rever os conceitos dele. A palavra fala também que o povo, por exemplo, vou citar aqui uma coisa, a esses pastores, o Antigo Testamento, os profetas menores, vocês vão observar que o maior problema que os profetas menores viram no meio de Judá, em Samaria, em Jerusalém, em Israel, era a injustiça social. Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, apesar que Ageu já pegou já a reconstrução do templo, já era uma outra situação, mas você dá uma lida com mais carinho nos outros profetas, que você vai, nos profetas menores, você vai observar a injustiça social de forma gritante e os profetas, usados por Deus, combatendo a injustiça social, lutando pelos pobres de Israel que estavam sendo explorados pela tirania de reis, ou às vezes o rei não era um tirano, ele estava na presença de Deus, mas ele não estava ligando muito para os pobres, às vezes não tinha recurso para isso. Vá dando uma estudada lá que você vai ver. Então, meu querido, sempre houve injustiça social, tá? Só que quem está vivendo a injustiça social na pele é que sabe onde dói. Não é você, pastor, que não está lá. Não é você, tá bom? Eu realmente acho que ao invés do senhor falar do nordestino que votou, o senhor deveria combater os cristãos que votaram no PT. Aí eu concordo com o senhor, é uma vergonha você ver cristãos votarem no PT. Porém, eu concordo que a culpa disso é nossa, pastor. Porque nós só falamos de eleição, de política em época de eleição. E falar de política em época de eleição é chato, é insuportável, entendeu? Então, meu querido, faz o seguinte, rever seu conceito, em nome de Jesus. Tenha mais moderação na fala, tá? Ninguém deve virar seu inimigo porque votou no Lula, ou porque votou em qualquer candidato do PT, gente. Isso é uma estupidez terrível. Sabe quem são os inimigos do crente, do cristão? O nosso adversário, o diabo, que anda bramindo como um leão ao redor de nós, certo? O pecado, que são os pratos oferecidos por esse mesmo diabo para nós errarmos o alvo, e a vaidade. Esses são os principais inimigos do crente. O diabo, o pecado e a vaidade. É isso que mais derruba crente. Não é o voto.
muito crente votou na esquerda porque não tem informação correta. Outros porque não tem caráter transformado. Se tivesse o caráter de Cristo, de verdade, tivesse a informação e votasse a si mesmo, isso é falta de caráter cristão. Não nasceu de novo ainda. Dado as condições, as circunstâncias históricas do que aconteceu com a igreja nos vários regimes comunistas de vários países diferentes. Então, eu quero deixar aqui a minha indignação, pastor, o senhor, infelizmente, se tornou uma vergonha no cenário evangélico. Sua voz, seu discurso, né, a sua voz no discurso evangélico, eu acho que não vai ser nunca mais a mesma, tá? Se arrependa, peça perdão, procura se consertar, porque o senhor está extremamente errado. E mesmo pedindo perdão e se consertando, eu aconselho as suas ovelhas a não congregarem com o senhor. E peço ao conselho de pastores batistas que olhem isso aí, por favor, e tomem uma atitude, porque isso não é atitude de cristão, isso não é atitude de um pastor falar isso. Eu sei que tem muitos erros que nós pastores cometemos, mas isso, gente, é muito gritante. Isso aí é substituir Cristo por um homem. Se a pessoa não aceita Jesus, se a pessoa está no candomblé, ela não vira seu inimigo. Se a pessoa vai para o satanismo, não, eu tenho que amar porque ele é satanista, mas eu tenho que odiar se ele for petista. Mas eu não vou nem no estado da Bahia, porque a maioria lá votou no PT. Não. Poxa, então quer dizer, lá muita gente é do candomblé, é de uma religião afro que não comunga com o cristianismo protestante diretamente. E mesmo assim, nós vamos à Bahia, nós comemos acarajé, nós vamos à praia, nós conversamos com todo mundo, mas o fato de uma pessoa votar no PT faz com que ela seja inimigo do cristão? Olha, eu não vou mudar o meu voto, não vou mudar o meu apoio, mas eu posso dizer uma coisa: tem algo muito estranho acontecendo. E esse algo não é agradável aos olhos de Deus. Amém? Graça e paz a todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus.